Aleluia, é isso mesmo. Antes de começar, eu queria agradecer a presença aqui do pastor Adilson e do Moisés. Grande presença, obrigado pela honra. E creio que vocês vão ser abençoados através da minha vida hoje. Obrigado. Vamos começar por aqui então. Moisés. Deixa eu falar rapidinho com você aqui. Primeiro eu tenho que te falar que você não está aqui à toa. Você não veio aqui somente para acompanhar o seu Adilson. Você não veio. E se você quiser, algo muito grande pode acontecer na sua vida a partir de hoje. Tem um travamento, alguma coisa na sua vida, e não é agora, já faz um tempo que isso vem, e você já identificou o que é. Você já sabe o que é, só que aquilo não te deixa. Hoje tem uma unção disponível para isso se resolver. No final do culto eu vou orar com você e você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Sabe, gente, essas quintas temáticas, para quem não sabe, o pastor ele ligou para cada um dos ministros e ele deu o tema para os ministros. Direção de Deus e deu o tema. Mas olha só como que Deus trabalha. Primeiro Deus ele falou sobre como ser uma bênção na sua igreja, com a Érica. Eu não sei você, mas eu fui muito impactado com essa ministração. Falei para ela diversas vezes isso, ela impactou demais a gente. Na sequência vem o pastor Ricardo, como andar em amor. Até mesmo orações não respondidas estavam desalinhadas e alinhou-se nesse dia. Não é isso, pastor? E olha só, ele cuida também da nossa vida. Vem o pastor Tiago Mota com uma vida de excelência. Meu Deus do céu. Se você não assistiu esse culto de quinta-feira passado, você precisa assistir. Que algo extraordinário, que algo poderoso. Ele está falando aqui, eu tenho certeza que 99,9% da igreja está motivado a fazer alguma coisa a hora que sair daqui. A hora que sair daqui, não espera nem para amanhã, a hora que saiu daqui, um culto poderoso. Mas olha só, primeiro ele fala sobre como ser uma bênção para a sua igreja, depois ele fala como andar em amor, que vai abençoar as pessoas da sua igreja, uma vida de excelência, que vai cuidar de você na sua vida, no seu âmbito de trabalho, casa e tudo mais, e hoje nós vamos para as experiências sobrenaturais. O que é isso? Isso é um culto do Espírito Santo. Eu não sei se você percebeu, mas hoje é um dia propício para o Espírito Santo se mover. Hoje é um dia que ele vai fazer como ele quiser aqui. Ele já tem me dado algumas direções e eu já sei mais ou menos como vai ser o culto. Mas você vai ver como vai ser o final, você vai se surpreender. Coisas extraordinárias vão acontecer aqui hoje. Coisas extraordinárias. O pastor, ele me deu esse tema, já faz um tempo que ele vem falando comigo sobre esse tema. E ele fala para mim assim, eu queria que você pregasse sobre esse tema. E eu estava achando uma dificuldade para entrar nesse tema. E eu falo para você, pastor, hoje eu sei por que eu estava com essa dificuldade. Você vai ver o romper que vai ter nessa igreja, nessa área espiritual, com esse culto de hoje. O tanto de direção que Deus me deu. Se você não fala em línguas, você vai sair daqui falando. Se você tem alguma enfermidade, você vai sair daqui sem ela. Você vai ver como algumas coisas que aconteceram na sua vida, você não identificou, mas foi o sobrenatural de Deus cuidando de você. E hoje eu vou contar algumas experiências minhas. E quando eu estava lembrando dessas experiências, eu vou falar para você algo, meu Deus do céu. O que me dava vontade é de não sair do quarto. Eu me tranquei, essa semana inteira eu estava trancado num quarto, porque cada vez que eu lembrava do que Deus fez através da minha vida e como Ele interage com a gente, ser humano ou filhos, é algo extraordinário, é algo poderoso demais. Realmente, dá vontade de sair daqui e voltar para o quarto. É algo extraordinário, é algo muito poderoso. E eu vou começar a falar, eu vou dar uma introdução, uma base, para você entender aonde que a gente vai entrar. E eu queria que você, se foi a primeira vez que você entrou numa igreja, nessa igreja ou em uma igreja, eu queria que você tivesse o coração aberto, que Deus pode te usar hoje, Ele pode fazer alguma coisa na sua vida hoje. E se você também é um cristão que tem muito tempo de igreja, Deus Ele também pode interagir através de você hoje. E não somente hoje, esse vai ser um ensinamento para você fluir daqui para frente, com o Espírito. Hoje eu ouvi uma pregação
onde o ministro, ele teve uma revelação de Deus, ele falou assim, que em 2019, Deus deu uma direção para ele, que viria uma pandemia, posteriormente uma guerra, e na sequência viria um grande avivamento. Sabe, eu não sei se realmente, eu não conheço esse ministro, não sei se Deus falou isso para ele, mas eu vou falar para você, está tudo propício para acontecer isso. Primeira pandemia já passou e você viu o que aconteceu com as nossas vidas e com a nossa igreja. Posteriormente está essa guerra, que nós estamos como ministério lá cuidando das pessoas e interagindo com elas. E você vai ver agora o que vai ser os próximos dias. Talvez você não esteja ainda entendendo, mas esse avivamento ele já chegou. Facilidades estão acontecendo, respostas rápidas da parte de Deus. Coisas que a gente pensava que a gente ia orar hoje, ia demorar 10 dias para ser resolvido, instantaneamente. Isso é avivamento. Isso são respostas rápidas de Deus na nossa vida. Resposta rápida de Deus. Isso é avivamento. Eita! Aleluia. Eu vou falar de quando eu entrei no Ministério Verbo da Vida. Quando eu entrei no Ministério Verbo da Vida, eu tinha poucos dias no Ministério Verbo da Vida. Eu sou cristão desde os 9 anos. Eu fui para a igreja metodista. Meu pai se converteu na igreja metodista, já tinha um pouco de idade, eu tinha 9 anos. A gente foi para a igreja metodista. E lá eu passei uma parte da minha vida e um pedaço da minha juventude. Eu fiquei até mais ou menos nessa igreja por uns 16 anos. E ali eu me desviei, eu fui para o mundo e não quis mais saber de igreja. Depois de um tempo, em mais ou menos 2007, eu retornei para os caminhos do Senhor. Eu morava em outra cidade, morava em Poços de Caldas. Quando eu retornei para os caminhos do Senhor, que ali eu fiz a minha confissão de fé e tudo, eu me mudei para São Paulo em 2008. Em 2008 foi onde eu conheci o nosso pastor, o pastor Edson. E eu vi a vida desse homem um pouco diferente de algumas pessoas. Diferente mesmo. Uma pessoa que tira férias do serviço para orar em línguas não é normal, né? Eu vi algo diferente. E eu ficava analisando ele e me associei a ele, grudei nele. Eu sabia que coisas boas poderiam acontecer na minha vida debaixo do cuidado dele. Naquela época ele não era pastor ainda, nós congregávamos numa igreja lá em Pinheiros e nós tínhamos um ponto de pregação. Eu falo nós, eu não cuidava do ponto de pregação, mas eu era uma estaca ali dentro, então aquilo era meu também. Nós tínhamos um ponto de pregação. E logo no começo desse ponto de pregação, não lembro se na primeira ou segunda pregação, o nosso pastor ele estava na minha casa e ele falou para mim assim, eu vou falar sobre a oração em línguas. E ali eu falei para ele assim, eu já tentei ser batizado no Espírito Santo e não fui ainda. Na outra igreja que eu fazia parte, eles pediram para mim vir lá na frente, um monte de pessoas, e ficou falando glória, 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 glória. E dos 25 que tinha ali, um foi batizado e o restante não é o dia hoje. Aí o pastor falou para mim assim, não é desse jeito que funciona. À noite eu vou pregar. E ele pregou à noite, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu vou dar só um spoiler da minha vida aqui para você entender onde a gente vai chegar. Se você quiser entender de verdade como acessar o mundo espiritual, nós temos boas mensagens no nosso canal. Tem tanto do pastor Edson quanto do pastor Ricardo, boas mensagens. A mensagem do pastor Edson, que ele fala sobre consagração. Eu não tinha ouvido essa mensagem aqui na igreja, eu não estava no dia que ele pregou. De tanto ouvir falar, eu fui lá como curioso no YouTube ver. Na hora que eu acessei a mensagem, com 2 minutos eu estava chorando. É impactante a mensagem. Você não consegue ouvir uma nem 10 vezes só. Você vai ouvir muitas vezes e aquilo vai mudar a sua vida. Aí nesse dia, nessa noite, lá no ponto de pregação, ele falou sobre ação em línguas, eu fui batizado no Espírito Santo. E eu saí que nem um louco. Eu aprendi com o louco 1, eu era o louco 2. Ele tirava férias do serviço para orar em línguas. E eu saí que nem um louco orando em línguas. Onde eu estava orando em línguas. E você sabe que aquela semana ela foi muito impactante para mim. Eu não lembro certinho o prazo, o tempo que aconteceu. Mas uns dias depois, a gente estava numa reunião onde a gente ia falar algumas coisas sobre o ponto de pregação. E eu estava sentado no meu banco, era o pastor Douglas de Assis que estava conduzindo essa reunião no dia. Eu estava sentado no meu banco e ali veio uma unção sobre mim. Veio algo tão poderoso e tão grandioso e tão generoso da parte de Deus que eu não sabia como interagir com aquilo. Eu estava sentado no meu banco e eu ficava me mexendo assim, ó. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que tinha algo diferente no meu corpo. E aquela experiência para mim foi algo surreal. Eu fui para minha casa, dormi. Quando eu acordei no outro dia,
aquela unção tinha ido embora. Só que aquilo marcou tanto a minha vida, essa experiência marcou tanto a minha vida, mas marcou tanto naquele momento a minha vida, que eu falei assim para Deus, eu fiz um juramento para Deus, eu falei assim, Pai, eu faço o que for necessário para sentir isso mais uma vez na minha vida. Não importa, não vou medir esforços, o que for necessário para sentir isso mais uma vez na minha vida. E como eu já estava entrando de cabeça em oração em línguas, eu continuei aquilo, porque eu queria mais daquilo. E comecei a pensar em tudo. E pensar em tudo. O que eu estou fazendo que pode desagradar a Deus? Eu não tinha pecados grandes, meu irmão. Mas eu tinha coisinhas na minha vida que eu tinha que acertar, como todo homem ou cristão tem. E eu estava decidido a acertar todas aquelas coisas para sentir aquela unção novamente na minha vida. E ali, durante aqueles próximos dias, eu entrei de cabeça na oração em línguas, de cabeça. E teve uma noite que eu tive um sonho. E eu cheguei para o pastor, eu falei para ele assim, a gente morava bem perto, a gente sempre foi muito amigo, a gente morava bem perto da minha casa da dele. E eu cheguei para ele e falei, pastor, eu tive um sonho, mas esse sonho foi um pouco diferente de um sonho. Ele falou assim, o que foi esse sonho? Aí eu falei assim, eu sonhei que eu estava numa comemoração, uma festa, alguma coisa de igreja como a gente faz sempre, né? Com todo o grupo reunido. E tinha algumas pessoas lá. E ele falou assim para mim, você reconhecia alguém? Eu falei, uma pessoa. E quando eu olhava para essa pessoa, ela estava toda cinzentada, como se fosse uma chapa do pulmão. Sabe, todinha cinza, a silhueta do corpo dessa pessoa era um rapaz, todinha cinza. E eu olhava todo mundo normal, e quando eu olhava para essa pessoa, eu via essa pessoa todinha cinza. E só que no meio aqui do corpo dela, desse lado aqui dele, tinha uma mancha que era amarelada, mostarda, uma mancha. Aí eu peguei, o sonho parou aqui, continuou em outro lugar, onde eu chamava esse rapaz e orava por ele. E aí, daqui a pouco, eu voltava para esse lugar e eu olhava, e esse rapaz, ele estava como todas as pessoas, ele não estava mais com aquela mancha e nem com aquela silhueta toda cinza. O pastor falou para mim assim, ficou fácil aí, não precisa nem de interpretação, né? Você tem que ir, você sabe quem é a pessoa, sei, você vai encontrar ele, vou encontrar ele, se eu não me engano era quarta ou quinta-feira, vou encontrar, então você precisa orar por ele e alguma coisa vai acontecer. E eu fui lá, comecei a corresponder, como eu falo para você, essas experiências eu tinha pouquíssimo tempo mergulhado em ser cristão, em decidido realmente em ser cristão. Eu fui até esse lugar, orei por esse rapaz e creio que alguma coisa na vida dele aconteceu. A sequência da minha vida nesse aspecto foi acontecendo muitas coisas. E sabe, eu queria te falar que o mundo sobrenatural ele tem algumas dimensões e ele realmente é impactante. Vai ter experiências que vão acontecer que são muito impactantes, mas vão ter experiências que quando acabou a experiência, você vai falar assim, será que é uma experiência de Deus mesmo? Eu quero te atentar para isso primeiro. Sabe, o pastor ele falou aqui, alguns cultos passados, fazendo a propaganda desse culto, ele falou sobre uma visão que ele teve. E ele estava no quarto dele, ele via uma porta abrindo e aquela visão apagou. E depois ele falou assim, nem sei mesmo se era uma visão. Era uma visão, claro, mas dá dúvida de tão simples que é, de tão natural que é. De fato, a Bíblia ela trata sobre isso. Em 1 Samuel capítulo 3, Samuel, que ele ainda não era profeta, ele estava aprendendo a virar um profeta. Ele estava deitado e aí ele ouviu a voz dele. E ele vai lá para Eli e fala assim, você me chamou? Ele falou assim, não te chamei. Volte a dormir. Ele volta a dormir. Daqui a pouco de novo, ouve a voz dele, o nome dele. E ele levanta e vai para Eli, fala, você me chamou, Senhor? Ele falou, não chamei, volta a dormir. E ele volta a dormir. Terceira vez, ele levanta, ele ouve a voz, levanta, vai até Eli e fala para Eli, você me chamou? E ele era uma pessoa que conhecia o mundo espiritual, ele conhecia como Deus agia. E ele falou, não, filho, isso é Deus te chamando. E na verdade, se chamar de novo, você já responde, estou aqui, Senhor. Sabe que aquela voz era uma voz tão natural como ele ouvindo um homem falar? Aquela voz era algo supernatural para ele. Era algo sobrenatural, era a parte de Deus, e Deus ia dar direções para ele. Mas ele, naquele momento, ele estava como se estivesse no natural, no âmbito natural. Algumas coisas acontecendo, espiritualmente ele interagindo como no natural.
E ali a terceira vez Deus chamou ele. A quarta vez Deus chamou ele, ele falou, estou aqui, Senhor. E Deus deu as direções para ele, falando que aconteceria com Eli, algo muito ruim aconteceria com Eli. Só que olha só que interessante nesse texto. Eli, ele era uma pessoa que conhecia o mundo espiritual. E ele sabia que se Deus chamou, Deus tinha uma mensagem. E ele vai para o garoto depois e fala para o garoto assim, ele fala, o que Deus te falou? Não esconda nada de mim. Por quê? Porque ele conhecia e ele sabia que se o mundo sobrenatural estava se movendo, é porque alguma coisa impactante viria. Impactante, alguma coisa poderosa viria. E ali ele fala para o garoto assim, me fala tudo, não esconda nada de mim. E o garoto, ele precisava dar aquela mensagem e ele se encorajou, ele deu a mensagem que coisas ruins aconteceriam com ele. Mas olha só outro ponto, ele sabia também, ele com convívio com Deus, que se Deus falou, iria acontecer. E ali quando ele recebeu aquela mensagem, ele falou assim, seja como Deus quiser, né? É óbvio que eu estou contando a história para você, estou parafraseando, não foi com essas palavras, mas foi assim que aconteceu. Então o mundo sobrenatural, em alguns momentos ele pode vir de uma forma supernatural. E a gente deixar passar o melhor de Deus com algumas coisas que a gente não identifica como sobrenatural. E não interagir com o mundo natural. Eu tenho algumas experiências, e eu vou começar com uma delas aqui. Eu vou escolher qual que eu vou falar primeiro, sabia? Sim, eu vou entrar nisso aqui primeiro. Sabe? Eu não sei se você sabe, mas você tem muita responsabilidade sobre seus filhos. Muita responsabilidade sobre a sua família. E coisas, elas podem acontecer nas nossas vidas. E você não está com o seu filho, no meu caso, com o meu filho, com minha filha, todo o momento da minha vida. Meu filho trabalha, minha filha estuda, e eles vão para casa da mãe, da avó e tudo. Eu não estou em todo o tempo na vida deles. Mas eu entendi que eu ficar preocupado não vai fazer as coisas acontecerem na vida deles. E o que eu decidi fazer de um tempo para cá? Entrar no mundo espiritual, porque eu entendo que a minha mão, ela alcança em alguns lugares. Outros lugares, a minha mão não alcança. Então eu resolvi entrar no mundo espiritual e comecei a declarar coisas para os meus filhos no mundo espiritual. Comecei a entrar no mundo espiritual e orar com eles e orar por eles. Sabe, quando eles estão dormindo, meu filho está ali, ele está me vendo, ele sabe que é verdade o que eu falo. Eu vou lá e ponho as mãos sobre ele e declaro coisas sobre eles. Eu sei o que o mundo espiritual tem poder para fazer, que aonde minha mão não chega, aonde eu não consigo ir, Deus, ele pode fazer algumas coisas acontecerem. E você sabe que Deus, ele tem interagido de uma forma positiva comigo nessa área. Eu estava um dia no meu quarto, lá no meu quarto, sentado, tinha chegado do serviço, sentado, cansado do dia a dia, da correria do dia a dia. E eu estava lá sentado e abriu-se uma janela, desse jeito assim na minha frente. E eu comecei a ver como se fosse um filme na minha frente. E eu via os meus 2 filhos entrando correndo e chorando desesperadamente. Desesperadamente entrando e correndo. E eu vendo eles daquele jeito, eu sou pai, eu comecei a falar, o que é isso? O que está acontecendo? E eles não falavam nada nessa visão, eles choravam, é só uma visão, isso não aconteceu naquele momento. E eles choravam desesperadamente. E eu falava, o que aconteceu? O que aconteceu? E eles não paravam de chorar. E ali me veio uma direção no espírito, dentro daquela visão. E eu falava para eles assim, vocês precisam começar a rir. A gente precisa começar a rir. A gente precisa começar a dar risada. Vamos se alegrar, vamos se alegrar. E aquele quadro diante de mim, naquela frente, ele começou a interagir comigo. E eu falava assim, vamos dar risada, vamos dar risada. A alegria é um fruto do Espírito, a gente precisa rir. E a gente começou a dar risada, e quando mais a gente ria, eles iam perdendo aquele desespero que tinha neles. E aquele quadro, ele se fechou. Você sabe, algumas coisas nas nossas vidas, Deus, ele vai dar a direção para a gente como interagir. Ele tem algo para a gente, todos os momentos da nossa vida, mas ele vai dar a direção para a gente, aonde a gente tem que entrar e como a gente tem que resolver problemas. Quando a gente está falando do mundo espiritual e o mover do Espírito Santo, Deus, ele dá essas direções para a gente resolver problemas. E às vezes vai chegar algo tão grandioso na nossa frente, num futuro, só que a gente tem que saber que Deus já está lá.
E quando a gente sabe que Deus está lá, essas coisas tão grandiosas, Ele traz para a gente agora, para a gente saber como interagir no futuro. Como interagir naquele lugar. Um outro momento da minha vida, eu estava aqui na igreja, no culto de oração, eu estava ali atrás. E realmente, como eu falo para você, que eu cuido de verdade com os meus filhos em oração, e eu puxo eles para Deus, e eu declaro coisas da vida dele, eu estava ali atrás. E me veio uma visão, mas essa visão ela não foi aberta como um quadro. Ela foi no espírito. Essa visão foi por dentro. E algo tão terrível acontecia com a minha filha, mas tão terrível. Eu só de ver aquilo eu entrei em desespero. E algo muito terrível acontecia com a minha filha. E eu estou ali assim, naquela visão interna, aquilo dentro de mim. E eu olhando aquilo, comecei a ficar desesperado. Na sequência a reunião acabou. A reunião de oração, eu chamei o pastor e a Viviane ali no fundo e eu expliquei para eles, eu tive uma visão e eu vi coisa terrível acontecendo com a minha filha, algo realmente ruim da parte demoníaca acontecendo com a minha filha. Eu falei assim para ele, a gente precisa orar. E pegamos nós três ali, passamos um tempo orando e declarando coisas na vida dela. E eu sabia que ali era uma direção que Deus estava dando de livramento para a vida dela. Depois de um tempo, a gente parou de orar, eu falei para eles assim, passou. Sabe, aquele peso, aquela carga, aquilo que estava grandioso me abafando, aquilo passou. Depois de um tempo, um grande tempo, aconteceu algo. E eu vim falar com o nosso pastor. E eu estou falando para ele assim, pastor, olha só o que aconteceu, olha isso. E estava mostrando no WhatsApp alguma coisa para ele. E ele falou assim, cara, só o que vem na minha cabeça é aquele dia a gente orando pela sua filha. Você sabe o que é isso? É o mover de Deus, Ele interagindo no mundo natural para fazer com que você tenha livramento, com que as coisas aconteçam. Nesse momento, eu estou explicando coisas para você que aconteceram na minha vida, mas Deus está te lembrando de coisas que aconteceram na sua vida e que Ele tem todas as direções para você e que talvez você não soube como interagir ou que você interagiu com Ele. Ele quer te lembrar essas coisas, para que você fique com mais vontade ainda de entrar no mundo sobrenatural, de entrar nesse mundo espiritual, porque na verdade a Bíblia fala que as coisas elas existem primeiro no sobrenatural, posteriormente no natural. Então tudo que a gente tem que resolver, se a gente resolver no mundo espiritual, está feito. Todas as coisas que a gente tem que resolver, se a gente for lá no mundo espiritual e resolver por lá, está feito e está alinhado. Sabe, eu estou lembrando de um problema que eu tive financeiro há um tempo atrás. Eu tive um problema financeiro e não foi negligência minha. Uma pessoa falhou comigo e ali chegou no dia de eu pagar o meu cartão. Eu estava no limite do banco e eu tinha o cartão para pagar. Eu não conseguiria pagar o cartão. E eu, como uma pessoa responsável, eu fui e fiz um empréstimo para pagar o cartão. Só que na hora que o empréstimo caiu na conta, o banco tirou o limite. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu ia ter que pagar o empréstimo e não tinha dinheiro para pagar o cartão. Sabe aquilo lá? E aquilo lá foi uma pressão para mim. Eu não sabia como interagir com aquilo. Eu não sabia como modificar aquilo. E eu fui dormir apreensivo com aquilo, com o coração um pouco preso naquilo, como interagir com aquilo. E eu sei que no outro dia cedo eu saí para ir trabalhar e eu estava indo, eu vou de moto trabalhar, eu estava em cima da moto. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. A Bíblia fala que se eu corresponder contigo nessas áreas, as janelas dos céus elas vão se abrir. E bênçãos sem medidas vão cair na minha vida. E eu não vou ter onde guardar. E eu estava falando com Deus assim, eu estava reivindicando para Deus os meus direitos. E ali eu ouvi uma voz. A voz que falou assim para mim, você não tem que falar comigo. Eu falei, meu Deus. Diabo, de novo, seu sem vergonha, como que você me pegou nisso? Eu vou falar para você, você tem que tirar a mão das minhas finanças, você não pode tocar nessas coisas, você não é responsável pelo meu dinheiro, você não... E comecei a declarar algumas coisas em fé para o diabo, porque eu estava falando com ele. Na sequência disso, eu dei a ordem aos anjos, para os anjos interagir e buscar as coisas que eu preciso, tudo que a gente conhece na palavra, tudo que a gente faz e conhece na palavra. Aí eu comecei a interagir com aquilo e falei para os anjos, por dentro de mim me veio uma direção, de
de alegria. E eu não sou bobo, eu sei como que essas coisas funcionam em Deus. E eu comecei a dar risada. E eu comecei a dar risada. E eu dava risada. E eu dava risada. E em cima da moto, dirigindo a moto e rindo. Você não está ligando. Se está na marginal 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, se tem pessoas vendo, você quer mais de Deus. E eu estou lá interagindo, e estou rindo. E fui para o serviço. Leva em torno de 40 minutos a 50 minutos do trajeto daqui lá na editora. Quando eu cheguei lá, tinha uma ligação no meu telefone. Aí eu peguei e retornei a ligação, a pessoa falou para mim, está resolvido. O limite voltou, está tudo certo, está tudo resolvido. Você sabia que a gente tem essa autoridade no mundo espiritual e que revelações de Deus na nossa vida, ela vem para coisas assim acontecerem? Um outro momento da minha vida, eu estava com algo realmente que estava tirando a minha paz. Era um problema que eu tinha que resolver, um problema que eu tinha que interagir, e eu não sabia como interagir com aquilo, eu não queria o resultado que estava tendo aquele problema, e eu tinha que interagir. E eu fiquei pensando por 2 ou 3 dias como orar com isso. E aquilo realmente estava mexendo comigo. E um dia eu entrei no banheiro e comecei a orar. E eu comecei a declarar algumas coisas e falando para o diabo que ele não poderia ter aquela situação nas mãos dele. Eu sou um filho de Deus, eu tenho que reivindicar minhas coisas. E eu comecei a falar com ele. Na hora que eu comecei a declarar para o diabo, soltar das minhas coisas, me veio uma impressão interna. E eu comecei a ser inspirado a orar. E é como se eu falasse com o diabo assim, você mexeu nessa área, então agora segura. E comecei a declarar coisas e coisas e coisas. Eu sei que eu fiquei 40 minutos orando. 40 minutos. E em um determinado momento que eu estava orando, é como se tivesse um dinossauro na minha frente. Eu não estava tendo uma visão aberta, mas era uma visão no espírito, como se fosse um dinossauro. E conforme eu comecei a falar, esse dinossauro, ele era uma representação do diabo. Ele foi diminuindo, e um momento, ele ficou no canto da parede, bem pequenininho assim, um cachorrinho bem pequenininho, com medo já de mim, porque eu tenho autoridade para falar sobre ele, mas as expressões elas vieram no meu espírito para eu declarar sobre ele. Uma vez eu falei sobre isso e a Aline, a esposa do Rodrigo, ela falou assim, era um chihuahua esse cachorrinho? Não, o diabo ele é um vira-lata, ele não é um chihuahua não. Ele é um vira-lata, e era mesmo, a visão que eu tinha ali era um chihuahua, um vira-latinha, com medo. Sabe aquele que você bate o pé, ele sai correndo? Era desse jeito que eu tinha aquela visão ali comigo. Eu tenho um paninho aqui, obrigado. Tenho, obrigado. Naquele momento, é como se eu tivesse vendo aquele cachorrinho sem autoridade nenhuma no meu banheiro. Um outro momento, eu estou indo para a editora. Também saí da minha casa para ir para a editora. E conforme eu estou andando, me veio uma angústia. Sabe aquela angústia, aquilo que realmente tira a paz? E eu falei assim, mas eu não tenho isso, eu não sou amargurado, eu não tenho essa angústia, o que está acontecendo? E aquele negócio me pressionando, e eu falei assim, eu já sei, eu vou interagir com a Bíblia. A alegria é um fruto do Espírito, isso está dentro de mim, então eu preciso ligar a chave. Eu sei como funciona isso e eu sabia que precisava de um start. E eu comecei a rir, de novo, no mesmo caminho, indo para a editora. Eu comecei a rir, e na hora que eu parei de rir, não tinha mais aquela amargura. Você sabia que isso poderia mudar o meu dia, a minha semana, meu mês e talvez minha vida? Essa amargura dentro de mim? E na verdade uma direção de Deus, ela fez com que eu saísse daquele lugar, eu saísse daquele buraco. Essa direção de Deus. E eu creio que a gente tem que andar nessas coisas. Essas coisas elas são lícitas. E Deus ele nos dá direções das coisas que estão por vir. Por que Ele faz isso? Porque você é um filho, porque Ele quer cuidar de você, porque Ele quer você bem, porque Ele quer que você avance, Ele quer que você cresça. Teve um momento que eu estava pregando aqui, foi um domingo, e eu chamei a Viviane para falar com ela. Na hora que eu chamei ela para frente e comecei a declarar algumas coisas para ela, foi uma visão aberta que eu tive do fundo da igreja. A igreja não tinha fundo. Essa igreja ela se estendia e ela não tinha fundo. E daqui até onde a gente conseguia ver, eram pessoas. E eu falei para ela assim, eu não estou vendo o fundo dessa igreja. E ela tinha tido uma revelação uns dias antes, onde ela falou que essa ponte aqui em cima do terminal,
ela estava cheia de gente vindo para a igreja. E eu falava para ela assim, isso é maior ainda, porque a gente não consegue ver o final disso tudo, o avanço disso tudo, e aquela visão indo. E depois eu fui falar com ela no final, ela falou assim, Deus me falou exatamente isso. Você sabe que Deus está dando direções para a gente no espírito, mas para a gente corresponder no natural? Você sabe que uma visão dessa, ela vai acontecer, porque quando Deus ele dá a direção, a gente pega em oração e as coisas vão acontecer. Você sabe que essa confissão que você faz no começo, é chamando essas pessoas. Chamando essas pessoas. E por que a gente precisa dessas pessoas aqui? Para que Deus quer essas pessoas numa igreja? Para cuidar delas. Deus quer cuidar das pessoas. Deus quer que as pessoas sejam como filhos mesmo, como são filhos. Que as pessoas aceitem Ele e se movam nele. E essa visão, ela ia longe, longe, longe demais. É algo sobrenatural, é algo que eu não consigo de verdade explicar para você como que era. Mas eram muitas pessoas, muitas pessoas. E Deus, ele interage com a gente dessa forma. Deus, ele sabe o que vai ser com a gente, que vai acontecer com a gente nesses outros dias ou amanhã. E Ele quer hoje. Ele quer hoje que as coisas aconteçam para que você já tenha um spoiler do que vai acontecer lá quando chegar alguma pressão de verdade. De fato, a Bíblia fala que você não vai sofrer nada que você não vai suportar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e Deus não vai deixar nada acontecer com você que realmente vai ser um peso maior. Sabe, lembra comigo, o profeta Eliseu, ele estava conversando com o rei de Israel. E o pessoal da Síria ia invadir Israel. E eles bolavam um plano, lá do outro lado na cidade deles, eles bolavam um plano. E Deus dava a direção aqui para Eliseu. E ele falava para o rei de Israel o que ia acontecer. E o rei de Israel escapava da emboscada. E aconteceu de novo, e o rei escapava. E aconteceu de novo, e o rei escapava. A Bíblia fala que aconteceu algumas vezes. Na verdade, tem uma versão que fala que aconteceu isso muitas vezes. E o rei da Síria, ele chama as pessoas que eram de confiança dele, que eles estavam armando o plano. E ele fala assim, quem de vocês é amigo do rei de lá? Que está contando as coisas que acontecem aqui para o rei de lá. Um jovem falou assim, tem um profeta lá. E esse profeta fala para o rei tudo o que você fala, até mesmo na hora de dormir no seu quarto. Todas as coisas que você fala, esse profeta tem a direção de Deus e fala para o rei. Aí o rei da Síria fica bravo e fala assim, vamos atrás desse profeta, onde está esse profeta? E aí eles descobrem lá onde está o profeta e eles vão lá. E o rapaz que acompanha o profeta Eliseu, ele acorda de manhã, que ele abre a porta, ele vê que eles estão cercados pelo exército sírio, cercados. E ele volta correndo e fala para Eliseu, olha só, agora a gente vai ser pego, não vai ter mais jeito. Eliseu fala para ele assim, chega perto dele e fala assim, pai, abre os olhos espirituais dele, para que ele veja. Meu Deus do céu, nessa hora ele teve a visão aberta, e ele viu um mundo de anjos que tinham naquele lugar, para guerrear pelo homem de Deus. Você sabe que é para isso que serve? É para isso que serve o mundo espiritual, para guerrear a nosso favor contra os nossos inimigos. Os nossos inimigos não é nosso patrão ou a pessoa que eu não gosto, não. Inimigos espirituais, o diabo, que ele não cansa de armar para você, ele não cansa de armar para mim. Sabe, eu falei para você, eu entrei no Verbo da Vida em 2008 mais ou menos. Em 2011 eu me formei, e você acha que por isso ele não vem com pressão para cima de mim? Você acha que por isso ele não vem com pressão para cima do pastor, que ele é o pastor da igreja? O diabo ele não tem medo, ele foi tentar Jesus. Você acha que ele não vai vir tentar a gente? Então por isso, Deus ele tem também a parte espiritual, que ele cuida da gente e ele dá direções para que a gente flua e que a gente viva uma vida bem, uma vida boa. E naquele momento, Deus ele deu a direção. Ele abriu os olhos espirituais daquele moço e eram muitos anjos, e eles escaparam da emboscada. Na verdade, eu poderia terminar a história, mas o foco seria dentro disso, e eles realmente escaparam dessa emboscada. Teve uma vez, um momento, que a gente foi fazer uma visita. E o pastor me ligou e falou assim, eu vou fazer uma visita e que tem um rapaz lá que está tendo problemas, que ele está ficando endemoniado, eu queria que você fosse com a gente. Ele me pegou, foi eu, ele e a Viviane. E a gente estava indo no carro juntamente com ele. A gente estava subindo para lá e
eu estava orando em línguas no carro, a gente estava conversando um pouco, porque a gente estava indo para lá para ver o que ia acontecer, e o pastor falou assim, algo que foi impactante para mim naquele carro. Ele falou assim, a gente está fazendo o ID, a gente está indo. Então, se a gente está indo, o que a Bíblia fala sobre o ID? Que os dons, eles acompanharão, que os prodígios acompanharão, as maravilhas acompanharão. Então ele falou para a gente assim, fique sensível. Se Deus quiser agir, fique sensível. E a gente chegou naquele lugar, naquela casa, onde esse garoto, tinha um garoto lá que ele estava sofrendo opressão demoníaca, e o diabo estava conseguindo pegar ele, e ele era uma possessão que ele estava tendo. E quando a gente chegou na casa dele para olhar para ele, nossa, meu Deus do céu, ele tinha umas marcas aqui nas mãos dele, porque ele estava na casa da namorada e ele teve essa possessão, e ninguém conseguia segurar ele, e amarraram ele. Nisso que amarraram ele tentava fazer força para se soltar. E aí era muito forte esse movimento que ele fazia, e machucou tudo. A gente olhava para ele assim, dava dó de ver ele daquele jeito. E aí a gente começou a bater um papo com ele para entender o que estava acontecendo com ele naquele lugar. O que estava acontecendo para a gente poder levar libertação para ele. E ele falou que acontecia de repente, e daqui a pouco ele voltava, não sabia como que era, não sabia o que tinha e tudo mais, e a família dele era cristã. E a gente começou na conversa a identificar que tinha um espírito demoníaco ali com ele. Tinha um espírito da parte do diabo que estava trazendo medo para eles. E a gente está conversando, eu falei para o pastor, pastor, o medo é um espírito e o medo está atormentando eles. Esse garoto, ele precisava arrumar um emprego. Ele tinha já um pensamento que ele não estava empregado e ele queria ajudar a mãe dele. Por isso, ele ficava um pouco para baixo. E aí ele queria uma empresa, ele queria trabalhar em uma determinada empresa. E ele mandou o currículo dele, a empresa chamou ele para fazer a entrevista. Quando ele foi para lá, quando ele marcou a entrevista para ir, a mãe dele ficou com medo. E falou, não, você não vai porque pode acontecer coisas com você no caminho, e eu não quero que você vá. E aí ligou para algum parente, o parente ligou, falou, sua mãe está falando, fica em casa. E conclusão, ele não foi na entrevista. Aquele serviço era o que ele queria. É o serviço que ele queria, a vaga que ele queria, na empresa que ele queria. E ele não foi na entrevista por conta do medo. E você sabe que o diabo estava fazendo uma bagunça grande ali, por conta do medo na vida deles. E aí a gente começou a orar por eles. Ele aceitou a Jesus ali, a gente começou a orar por eles. E aí a gente foi orar também pela família, porque entendeu que esse espírito estava agindo ali, fazendo bagunça ali naquele lugar. E aí quando eu cheguei para orar pela mãe dele, na minha frente, assim, ó, entre eu e ela, apareceu uma palavra aqui assim, ó. E essa palavra eu peguei e falei para ela, eu não lembro qual é essa palavra, mas eu falei para ela. Na hora que eu falei essa palavra fazia todo sentido na vida dela. Todo sentido para ela. E ela entendeu o que Deus estava falando. E nós oramos e houve uma libertação ali. Quando eu olhei para o lado, tinha uma tia dela. E me chamava a atenção nessa moça, aonde eu via essa parte aqui do peito dela, que um é como se fosse menor do que o outro. Eu olhando assim, um menor do que o outro. Eu entendi que aquilo era uma visão espiritual. E eu olhei para aquilo e eu falei, tem algo errado aí. Aí eu peguei, cheguei perto dela, eu repreendi, eu orei. Quando eu terminei a oração, ficou normal. Não aconteceu nada no corpo dela. Era uma visão que eu estava tendo. E ali ficou normal. E ali depois de um tempo eu fui falar com um parente deles que a gente tem intimidade. E eu falei assim, ela sabia que tinha algum problema ali? Ele falou, não sabia. Eu falei, mas ela foi curada naquele dia. Eu vi uma visão, eu vi ali as coisas acontecendo desse jeito. Então Deus ele dá essas coisas para a gente interagir no mundo espiritual com Ele. Ele dá essas visões, essas coisas para a gente poder achar saídas contra o diabo. Teve uma vez também que era um culto dos jovens, e estavam todos os jovens aqui. E o pastor Ricardo chamou a gente para orar. Eu fui orar, se eu não me engano, foi pelo Igor, o filho do Barbosa e da Vânia. E também apareceu a mesma coisa aqui, ó. A palavra apareceu aqui. Uma palavra, eu peguei e falei essa palavra para ele. E ali aquilo fez sentido para ele. Por quê? Porque Deus ele quer se mover no natural. Ele quer se mover aqui, ele anseia por isso. E quando a gente começa a falar coisas desse tipo, ele sim tem mais desejo ainda de se mover, porque a gente está buscando a ele nesse sentido.
E teve uma visão que aconteceu comigo, que essa daqui foi uma das mais extraordinárias, ao meu ver. Eu estava no meu quarto dormindo, e algumas vezes eu acordo à noite, e eu não tenho insônia. E eu sei que se eu acordei à noite, alguma coisa vai acontecer. Eu acordei à noite, eu vou contar algo antes. Esses dias atrás eu estava em casa, meu filho estava dormindo comigo na cama, e aí ele acordou para colocar o celular para carregar. E ele me acordou. Aí ele falou assim para mim, eu vou colocar o celular para carregar. Eu falei, vamos orar. Aí ele, como assim orar? Eu falei, vamos orar. Ele, não, vamos dormir. Ele pegou, virou do lado e dormiu. No outro dia cedo ele veio para mim e falou assim, você queria orar aquela hora? Eu falei, eu não tenho insônia. Se eu acordar à noite é para eu orar. Se eu acordar à noite é para interagir com o mundo espiritual. Porque isso acontece. Acontece comigo às vezes. E eu já sei que se eu acordei é sem preguiça. Eu viro lá na minha cama e fico orando. Às vezes ele me dá uma direção pelo que orar, como já aconteceu. Às vezes eu não sei o que é, mas eu estou lá mergulhado, orando. Um outro dia, ele estava lá também dormindo comigo. E aí a gente acordou no meio da noite. Ele já olhou para mim e falou assim, vamos orar, pai? Eu falei, bora. Ele, não, do lado e dormiu. Ele não queria orar, ele só queria me cutucar para ver se eu ia mesmo. Graças a Deus mesmo, coisas desse tipo têm acontecido, porque você pode falar assim, eu não quero acordar no meio da noite. Sabe, se eu olhar no âmbito natural, eu também não quero acordar no meio da noite. Mas quando eu olho as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, eu tenho vontade de não dormir. De fato, diversas vezes eu já fui para o meu quarto, deitei e começo a orar em línguas pensando em não dormir. Mas aí o sono vem e eu acabo dormindo, durmo orando em línguas. E quando acontece no meio da noite, 3 horas, 5 horas da manhã, já aconteceu diversas vezes, eu acordar, eu já sei, eu acordei, eu já sei que Deus quer que eu ore. E ali eu pego junto em oração. E você sabe que tem vindo muita direção para a minha vida através desses horários, dessas coisas à noite. Tem vindo muita direção e eu consigo interagir no mundo espiritual. Por quê? Porque eu estou sendo sensível ao Espírito. Estou sendo sensível, estou interagindo com Deus. E uma dessas noites, já faz um tempo também isso, eu estava dormindo em meu quarto. Era uma outra casa que eu morava. O meu quarto ele era totalmente escuro. Totalmente escuro. Se você acordasse no meio da noite, você não via a mão na frente do rosto. E eu acordei. Quando eu acordei, eu sabia que era para eu orar. Porque eu não tenho insônia e eu não estava com sono. E ali eu deitei e comecei a orar. De repente, apareceu um quadro na minha frente novamente. Só que deixa eu falar algo antes. Existia uma situação na minha vida nesse momento. Essa situação foi uma das situações mais complicadas para eu entender como resolver. Era algo que estava tirando a minha paz, no sentido de eu não saber como interagir, não saber como responder, não saber como orar e não saber por que estava acontecendo aquilo. E aquilo estava impactando. E hoje eu vejo que aquela situação, se não tivesse sido resolvido dessa forma, ela teria modificado o meu futuro, os meus dias posteriores. Aquela situação, aquilo realmente estava tirando minha paz. E eu já tinha conversado com um pastor, falei, pastor, eu não sei por que está acontecendo isso desse jeito. E pensava e orava em cima daquilo, mas não encaixava. E eu não sabia como sair daquilo e realmente aquilo estava tirando minha paz. Essa noite no quarto, eu estou lá, que eu comecei a orar, abri um quadro na minha frente. Um quadro bem grande na minha frente. E aí tudo escuro. Aí apareceu o lugar, esse lugar que eu estava orando. Esse lugar apareceu. Aí eu olhei nessa visão, eu não estava dormindo, não era um sonho, era uma visão. Eu olhei, eu vi aquele lugar, eu falei, opa, tipo comigo, dentro de mim, Deus quer falar alguma coisa. E aí apareceu uma palavra, de novo, nessa visão. Uma palavra bem grande e cromada. Sabe quando, pensa comigo, você está à noite andando com o carro e vem aquele farol de frente para você, e você até pisca o olho, era desse jeito essa palavra. Essa palavra era crono, que no grego ela significa tempo. E eu sabia como Deus estava falando comigo. Apareceu crono, e ali eu ouvi tempo, 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 tempo. E ela foi diminuindo o tom, tempo, 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 tempo. E sumiu aquela visão. No que sumiu aquela visão, apareceu um monte de bonequinho pequenininho assim, mas um monte. Eu não consigo te falar a quantidade de bonequinhos que tinha nessa visão, um monte. E eu fiquei olhando aqui, o que era aquilo, eu não conhecia aqueles bonequinhos, não sabia o que era, os bonequinhos bem pequenininhos assim, vários. Eu não sabia o que era aquilo.
Aí eu fiquei olhando para aquilo, aí ouvi a voz novamente. Pequenos demônios. Eita, aí eu sabia tudo o que estava acontecendo. Aí eu tinha mais vontade ainda de voltar para orar. Sabe, no outro dia eu fui procurar o pastor e fui falar para ele. Falei, pastor, você resolveu tudo. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu não sei qual que é a resolução. Mas Deus falou para mim ter tempo e que tinha influência demoníaca nesse negócio. Sabe, eu não sei se você entendeu comigo, mas aquilo influenciou no meu futuro, nas coisas que viriam. Hoje, anos depois dessa visão, eu sei que aquilo poderia ter feito um estrago na minha vida muito grande. E Deus, ele veio interagindo, ele veio e colocou essa visão no lugar certo, para que eu entendesse como interagir com aquilo. E você sabe, aquilo que estava tirando a minha paz, quando Deus fala assim, calma aí, eu resolvo, acabou, não tinha mais problema. Não tinha mais problema, podiam falar o que fosse, está tudo certo. Ah, mas tá bom, não sei, mas é lá, tá bom, mas é aqui, tá bom, não tem mais problema. Quando Deus interagiu comigo e falou assim, tenha tempo. Tinha influência demoníaca, mas tenha tempo porque deixa comigo. E você sabe que, referente a esse assunto, eu já tive tantas notícias boas posteriormente a isso, que teve dias de eu não terminar de comemorar algo, já vinha algo melhor ainda. E eu pensando, Deus, meu Deus, eu nem terminei de comemorar isso, já vem coisa melhor na minha vida. E você sabe que é para isso que vem a interação, é para isso que as coisas de Deus vem no mundo natural, para te dar direções, para você saber como agir, para você saber aonde andar, para você saber como fluir e organizar as coisas na sua vida. Então Deus, Ele quer muito que você entre nesse âmbito sobrenatural. Ele quer muito que você entre, só que existe um posicionamento seu para você entrar nisso. Sabe, algumas vezes pode ser que Deus ele tentou falar com você e você não interagiu com isso. Não é hora de você ficar se lamentando. Peça perdão para Ele e Ele vai aumentar isso na sua vida. Ele vai te levar a lugares longes. Sabe, se você ficar preso nisso, eu não cumpri aquilo, então como que vai ser? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo. Peça perdão para Ele e Ele vai te interagir com você. Ele vai interagir novamente com você sobre essa visão do banheiro que eu tive, que eu estava orando e que eu via o cachorrinho. No outro dia cedo, isso era à noite, eu estava tomando banho para ir dormir. No outro dia pela manhã, eu recebi uma ligação. Eita, tudo resolvido. Não tenho mais aquele problema que estava tirando a minha paz e que estava acabando com os meus dias. Tudo resolvido no outro dia. E o que eu tenho falado para você é isso. Deus, Ele tem prazer em resolver as coisas para você. Ele quer interagir com você. E no mundo sobrenatural, Ele quer interagir com você. Você sabe, eu comecei a pregação falando sobre uma experiência de unção que eu passei lá no começo da minha vida cristã, na minha vida evangélica. E quando eu entrei nisso, que eu falei assim para mim mesmo, eu faço o que for necessário para sentir isso de novo. Eu estava acessando um lugar em Deus, que eu não tinha noção onde eu ia parar. Deus, Ele não queria somente que eu sentisse a unção palpável dEle, não aquela unção de dentro, aquela unção sobre. Ele não queria somente que eu sentisse essa unção palpável, Ele queria também me abençoar e queria que eu crescesse espiritualmente nele. Ele queria me levar a lugares mais longes e Ele precisava de um posicionamento meu, me colocar em alguns lugares aonde só Ele que poderia me colocar. Sabe aquelas portas que não existem e que Ele cria e Ele abre? Sabe isso? Era esses lugares que Ele tinha para mim. Só que o que me deixa muito mais feliz é que a Bíblia fala que o melhor de Deus Ele ainda está por vir. Que tudo o que foi é bom. É legal, mas o melhor Ele ainda está por vir, ainda vai vir coisas grandes e maiores. As experiências que você teve com Deus pode ter sido extraordinárias, é só o começo. Eu venho aqui como um homem de Deus falar para você que é só o começo. Está só começando, o avivamento, ele está chegando, nós ansiamos por isso, nós oramos por isso, nós buscamos isso. Sabe, David Robertson, tem um vídeo na internet dele, onde ele começa a orar por um garoto
que tem esclerose múltipla. E aquele garoto, você pode entrar na internet, colocar David Robertson, esclerose múltipla, vai aparecer esse vídeo. Aquele garoto, ele chega todo atrofiado e ele não consegue andar. A hora que ele vai chegar perto do David Robertson fala assim, Jesus. Esse garoto, ele sai pulando e dançando, ele sai curado na mesma hora. Nesse livro aqui, o livro Eu Creio em Visões, do Kenneth Hagin, ele fala que ele está operando em cura e tem Jesus do lado dele. Ele operando, ele orando pelas pessoas e Jesus está do lado dele, operando juntamente com ele. Você sabe que esse aqui é um bom livro para você ler, Eu Creio em Visões. Esse livro aqui fala muitas coisas da vida do irmão Hagin, inclusive quando ele teve uma morte e ele estava indo para o inferno. É algo muito bom para você ler. Esse outro livro aqui do Rick Renner, Testando o Sobrenatural, ele vai te dar um spoiler bem legal também, e você vai conseguir entrar mais profundamente nisso. Mas o que eu quero falar para você é que o mundo espiritual ele está aqui para nos ajudar a interagir no mundo natural. E ele, todas as vezes que Deus se move, é para nos abençoar, é para nos ver crescer, é para nos ver avançar. Todas as vezes. Sabe, no começo da minha vida cristã, dias depois desses acontecimentos, o pastor me mostrou o material, que era do Luciano Subirá. Ele me deu aquele material, era os dons do Espírito. É um material de 4 ministrações. Eu ouvi essas ministrações diversas vezes. E no final da última ministração que ele tinha passado, Luciano Subirá, ele falava assim, agora eu vou orar por vocês, e esses dons vão começar a acontecer na vida de vocês. Sabe, era só um áudio que nós tínhamos, nem vídeo tinha nesse material. E todas as vezes que eu ouvia aquilo, eu parava meu carro onde eu estivesse, eu ficava lá recebendo. Eu ficava lá esperando para receber alguma coisa da parte de Deus através da vida daquele homem. Mesmo pelo áudio, recebe? Sim, recebe. Recebe. A unção que você considera é a unção que você recebe. E ali coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu creio que muitas coisas foram destravadas referente a essa unção que a gente puxou lá daquele rapaz. É um homem extraordinário que se move grandemente no mundo espiritual. Eu queria chamar o louvor, por favor. É um homem extraordinário que se move grandemente no mundo espiritual. E ali coisas foram liberadas e eu peguei. E você sabe que uns dias atrás, eu gosto de ouvir muito também Chris Vallotton. Ele é um pastor auxiliar do Bill Johnson, dos Estados Unidos. E ele estava falando sobre o dom de discernimento de espírito. E ele falando sobre esse dom, e ele explicando um estudo sobre esse dom. No final ele fala assim, eu vou orar e você vai começar a se mover nesse dom. E você sabe que eu já me vi 2 vezes depois que eu estava lá com a mão estendida esperando receber da vida desse homem pelo computador. Eu já me vi operando nesse dom por 2 vezes. E você sabe que você pode receber algo hoje nessa oração que nós vamos fazer aqui? Se você considerar a unção, você pode receber e você pode começar a fluir em Deus. Coisas podem ser quebradas na sua vida, barreiras podem ser quebradas e você começar a entrar em Deus em maior profundidade. Só que você sabe que Deus, quanto mais você entra nele, mais seriedade você tem que ter. Você está pronto para isso? Se você está pronto para isso, é a hora, é o seu momento. É o seu momento. Todas as vezes que a gente fala de Deus, Ele interage com a gente. Nesse momento, existe uma unção aqui para eu orar pela sua vida. E as coisas começarem a acontecer com maior velocidade na sua vida, ou maior integração na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé e a gente louvasse um pouco, adorasse um pouco. Hey. Hey.